bem? Tava com saudade de vocês. Normalmente as nossas introduções dos assuntos, elas são um pouco mais descontraídas, mas hoje é um assunto que a gente não pode levar nesse sentido. É um assunto sério e que ele implica diretamente com a forma com que a gente conduz ou que a gente acredita no restabelecimento, e isso tem a ver com a parte de tratamento, tá? É muito comum algumas pessoas, alguns proprietários, e isso é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, gente. Vocês não são obrigados a saberem de tudo. E um dos mecanismos que a gente está tentando criar facilitação, criar um link direto, criar uma aproximação com vocês através desses vídeos, para que a gente consiga elucidar ou apresentar algum tipo de proposta somatória, tá? Hoje é um assunto muito sério a respeito de comodismo nosso, e eu falo nós porque isso se aplica numa parcela muito grande de pessoas que têm cães. Tem cães que não aceitam tomar medicamento, tem raças que são carinhas achatadas, são raças braquicefálicas, que você já tem um pouco mais de dificuldade pela anatomia de fazer a administração de comprimido. Tem cães que às vezes o proprietário não tem um certo manejo, são cães mais agressivos, mas a gente precisa fazer o tratamento. Nenhum cachorrinho até hoje consegue ir no armário, pegar um copo, encher de água, botar o comprimido dentro da goelinha. Quem dera, isso é uma utopia dentro do nosso serviço ou da nossa profissão. Então, para que a gente consiga propor tratamento, e esse tratamento é igualitário à qualidade de vida e expectativa de vida, a gente precisa, entre outros aspectos, respeitar a forma com que o veterinário prescreve tratamento para vocês. Eu vou elucidar para vocês. Basicamente, eu não vou falar qual é o princípio ativo, a proposta não é essa, a proposta é só exemplificar para vocês as formas farmacológicas ou as apresentações farmacológicas que a gente tem para opção de tratamento. Não vamos falar sobre medicamentos injetáveis, tá? Os medicamentos que, sem sombra de dúvida, atendam de uma outra condição, eles a princípio são de uso restrito dentro de clínica veterinária. A gente vai conversar sobre tratamento oral, que são aqueles cães que conseguem fazer manutenção em casa junto com o proprietário, tá? Nunca dissolva, nunca quebre um comprimido que não seja um comprimido sulcado. Comprimido sulcado é aquele comprimido que tem uma listrazinha no meio, e o objetivo é facilitar o fracionamento de dose, para que a gente não tenha nem desperdício, nem caia em potenciais efeitos, que é o que a gente vai tentar passar para vocês. Por que, Márcio, que eu não posso amassar um comprimido? Por que eu não posso misturar, dissolver na água? Por que eu não posso misturar um determinado alimento? Tem proprietários que preferem fazer um combo. Às vezes é um cão, um cardiopata, por exemplo, que ele toma medicações a longo prazo, toma 4, 5 medicações diferentes ao dia. E alguns proprietários, por comodismo, a gente vive uma vida muito corrida, não tem jeito, mas os cães não têm culpa disso, eles precisam de um tempo, que a gente tenha tempo para eles. Às vezes o proprietário junta tudo e ele faz uma administração única, e isso vai implicar diretamente com o que? Sucesso de tratamento. Se você dissolve um comprimido, você saiu de uma apresentação que o laboratório passou ao intuito ou a fim de que aquele medicamento ou que aquele princípio ativo sobre aquela apresentação, por exemplo, aqui a gente tem uma drágia, que tem essa cerinha em volta. Por que a gente não pode amassar uma drágia? Essa cera em volta, isso faz com que a gente minimize os efeitos de lesão em mucosa oral e mucosa esofágica e gástrica pelo princípio ativo. Então essa cerinha, os medicamentos de apresentação oral que tem essa cera, isso é para proteção. Você não pode amassar isso aqui e dissolver porque para você é mais cômodo. Mas para você é mais cômodo, mas você faz um efeito rebote, que é uma gastropatia, ou seja, você pode promover uma gastrite no seu cão. Você pode criar um tipo de distúrbio que é muito ao contrário da proposta de se prescrever isso. O intuito disso aqui é prescrição de tratamento e não fazer com que isso seja um mecanismo
de não se tratar ou de complicação. Então, amassar comprimido, dissolver comprimido, são coisas que a gente não deve fazer, tá? Quando vocês quebram as pontes de ligação entre o princípio ativo, o que é ponte de ligação? É a forma com que o laboratório fez isso. Então, se a gente tem um comprimido e esse comprimido ele tem forte ligação entre moléculas, quando você amassa isso, você quebra algumas pontes dessa ligação. E fazendo isso, você expõe ao princípio ativo que tem aqui dentro uma quantidade muito maior de contato ao ácido clorídrico. E, inclusive, isso pode levar a casos de intoxicação. Então, são 3 possibilidades que a gente encontra quando se prescreve um tratamento e esses cães acabam retornando para dentro de clínica. As 3 situações mais comuns: intoxicação, porque você expôs o paciente a uma quantidade muito maior ou velocidade de absorção, quando você quebrou esse comprimido e você dissolveu ou misturou com água. Você pode inativar o medicamento, ou seja, você vai voltar na clínica e vai falar que seu bichinho ainda não está bem. E esse é um fator de mensuração. Ele pode não estar bem para o tratamento por N possibilidades, mas uma coisa palpável que a gente evita é o retorno de vocês em clínica e falar que o bichinho não está bem. Por quê? Porque a gente não fez a administração da forma correta. A outra possibilidade que pode acontecer, além de intoxicação, além de você criar o potencial de inativação, é você criar gastropatia, ou seja, reações inflamatórias que podem cursar com vômito. Isso, se for evolutivo, tende a uma piora de pacientes que fazem uso do medicamento, dá 30 minutos, 40 minutos, eles fazem vômito. E é importante a gente saber se esse vômito não está relacionado com a mudança da apresentação clínica que o laboratório passou. Então, uma dica importantíssima para vocês, gente, é respeitar a forma de administração que o laboratório traz pra gente, tá? Comprimido, os que são sulcados, a gente tenta fazer uma administração forçada, infelizmente não tem outro jeito, é assim que a gente faz a administração de comprimido nos bichinhos. O que é draja, que tem essa cerinha em volta, nem pensar em amassar isso, em dissolver isso daqui, tá? O que é gota, o que é líquido, vocês conseguem fazer e contar com uma absorção de mucosa oral, inclusive. Então, isso aqui a gente não tem contraindicação na forma de se fazer. É gotinha, gotinha a gente pinga direto na boca, tá? Quando vocês tiverem apresentação, gente, de cápsula, que são aquelas 2 estruturas que a gente une e tem um pozinho dentro, isso é uma dose fracionada por peso. Então, normalmente, os medicamentos que são manipulados para a gente poder casar uma dose perfeita para aquele paciente, a gente geralmente manipula nessa apresentação ou nos pellets que são palatáveis. Pellet que é palatável, o princípio está misturado ali no meio, você coloca no chão, você administra para um cãozinho, para quem tem mais facilidade, você cumpre tratamento. Agora, se você manipular um medicamento, se o veterinário solicitar uma manipulação e ele vier numa cápsula, não abra essa cápsula e não misture esse pozinho num queijinho, num blanquê de peru, seja em qualquer outro alimento. Isso é para ser feito nessa apresentação. Se a gente não fizer dessa forma, aquelas 3 situações que a gente passou, elas podem e provavelmente vão acontecer, tá? Então, hoje é mais um vídeo de orientação para vocês. É um assunto importantíssimo porque isso está diretamente relacionado com a expectativa de tratamento. A gente quer ver o bichinho bem, a gente quer ver o proprietário bem, a gente quer ver a recuperação, a gente quer ver sucesso de tratamento. E isso tem uma importância, por quê? Porque quem administra o tratamento nessa apresentação oral, quando o paciente sai da clínica, é o proprietário. Então, vocês são tão importantes quanto, ou quem sabe até mais importantes quanto, a condução e a manutenção do tratamento quando o paciente não está mais aos nossos cuidados. Então, a gente é responsável pelo tratamento do paciente interno, também responsável pela manutenção e orientação do paciente no ambiente de casa, mas
eu não estou lá com vocês para poder fazer isso. Quem está lá são vocês. Então, que vocês entendam o contexto, que vocês entendam que isso é importantíssimo. Cuidado com o comodismo, gente. Amassar é mais fácil, botar na água é mais fácil, colocar no leite é mais fácil, botar num alimento que o cãozinho gosta é mais fácil. Mas até que ponto esse comodismo nosso não tem uma interferência direta com a quem a gente está promovendo isso? Que é quem está ali recebendo a dose, que é quem está com o intuito de ser tratado. E a Centrovet, a gente está aqui justamente com vocês para poder fazer isso da melhor forma, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado!